A paz do Senhor, meus irmãos e meus amigos. Aqui quem vos fala mais uma vez, irmão Osiel Dias. Esse é meu canal, Osiel Biblista. Estamos aqui pela graça do Senhor para mais um vídeo. Para não perder tempo, vamos logo entrar no assunto, pois o assunto de hoje é um tanto complexo, um tanto profundo e, por que também não dizer, um pouco sensível e delicado. Neste vídeo eu quero esclarecer o máximo possível que eu puder dentro das Escrituras, explicar para todos vocês para onde vão as almas daqueles que morreram, que estão morrendo e que porventura ainda irão morrer até o dia do arrebatamento da igreja. Peço que você pegue sua Bíblia, pegue uma caneta, um papelzinho, para a gente fazer anotações. E também, desde já, peço que vocês me ajudem se inscrevendo em meu canal, compartilhando para demais pessoas. E Deus abençoe você e sua família. Amém? Meus queridos, as primeiras coisas que precisamos saber são os nomes dos locais para onde as almas dessas pessoas estão indo. O que são esses locais? O que significam? O que eles representam hoje? As primeiras 4 palavras que eu quero que você pegue aí no início do vídeo são Hades. O que é o Hades? Paraíso, o lago de fogo e o estado eterno. Não esqueça, nós vamos precisar entender dessas palavras no decorrer desse vídeo. Hades, paraíso, lago de fogo e estado eterno. O que é Hades? Onde podemos encontrar essa palavra na Bíblia? Hades, traduzindo para o nosso linguajar, é o mundo dos mortos, o local para onde vão os mortos. Temos que entender que houve uma grande mudança nesse lugar, nesse local chamado Hades, no decorrer da morte de Cristo. Lá funcionava de uma forma no Velho Testamento, agora funciona, vamos dizer assim, de outra forma no Novo Testamento, de Cristo para cá. De Cristo para trás, o Hades funcionava de uma forma. De Cristo, a partir de sua morte para cá, houve uma grande mudança, uma grande interferência pelo Senhor Jesus. O que é o Hades? Antes de Cristo, todas as pessoas que morriam iam para este local, Hades, que fica debaixo da terra. Tanto salvos quanto perdidos, tanto os santos quanto os incrédulos. Antes de Cristo, quando eles morriam, a sua alma descia para o Hades. A diferença é que lá no Hades havia um abismo separando o local dos justos, que era um local apenas de descanso e consolo, e do outro lado desse abismo era o local dos ímpios, dos perdidos, vamos dizer assim. Para começar, irmão, onde eu vejo na Bíblia falando sobre esse Hades? Primeiro você vai lá em Salmos 16 e versículo 10, que numa profecia o rei Davi disse: não deixará a minha alma no inferno e nem permitirá que o meu corpo veja a corrupção, ou seja, a degradação, a putrefação. Essa profecia ela é confirmada lá no livro de Atos, capítulo 2, ali tanto no versículo 27 quanto no versículo 31, você vê também eles explicando, falando sobre essa profecia de Davi. Mas o que eu quero chamar a atenção é, por que o servo de Deus, Davi, disse: não permitirá que minha alma fique no inferno? Como assim inferno? Ele não era um santo de Deus, um servo de Deus? A sua alma não foi, vamos dizer, entre aspas, para o céu? Porque ele disse: não permitirá que minha alma permaneça no inferno. Esse inferno aí é o Hades.
É porque Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele já sabia que quando ele morresse, a sua alma ia descer direto para o Hades. Porque antes de Cristo, os santos, quando morriam, não iam direto para o paraíso ou direto para o céu. Eles iam para o Hades. Lá havia essa divisão, que isso você pode encontrar lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, vou abrir minha Bíblia aqui para a gente acompanhar, no capítulo 16, do versículo 23 por diante, Jesus contando uma história, não é uma parábola, é uma história entre o rico e Lázaro. E aí Jesus disse que aquele rico que não servia a Deus, quando morreu, foi sepultado, e Lázaro, aquele mendigo, servo de Deus, quando morreu, foi levado pelos anjos para o paraíso, que no caso era no Hades. Aí a Bíblia diz aqui bem claro, veja no versículo 23, Lucas 16, 23. E no Hades ergueu os olhos, isso o rico, ergueu os olhos estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro ao seu lado. E ali ele começou a clamar: Pai Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta da água, a ponta do seu dedo na água e coloque no meu lábios, porque eu estou aqui em tormento. Então, veja que Abraão, que era, vamos dizer assim, o líder ali dos salvos naquele lugar, ele disse que não estava permitido que Lázaro fizesse isso. No versículo 26 ele diz: além disso, está posto um grande abismo entre vós, de sorte que, se quiseres passar daqui para vós, se a gente quiser passar daqui para vós, não poderia, nem tampouco os daí vir para cá. Então, quando Jesus morreu, durante aqueles 3 dias que ele ficou sepultado, ele foi no Hades, ele desceu no Hades. Chegando lá, ele pegou aqueles santos, aqueles justos, aquelas almas dos justos que estavam ali no Hades e levou consigo para o paraíso. Por isso que ele disse para aquele malfeitor lá na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Porque no momento que eles morreram, eles foram para o Hades. Lá, Jesus pegou todos os santos, os justos do Velho Testamento, e levou com ele para o paraíso. Porque antes, no Velho Testamento, devido à queda de Adão e Eva, ninguém tinha o direito de ir para o paraíso. Ninguém tinha o direito de ir para a presença de Jesus Cristo. Todos que morriam ficavam aqui mesmo na terra, lá no Hades, separando justos e injustos por um grande abismo no meio. Irmãos, é onde eu vejo essa questão de Jesus ter descido ao Hades e ter levado consigo os justos para o paraíso. Lembrando que aí de Cristo para cá, todos os santos, crentes, salvos que morrem, eles já vão para o paraíso. Eles não vão mais para o Hades. Todos iam para o Hades até Jesus, porque a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém tinha o direito de entrar na presença de Jesus Cristo no paraíso. Aqui eles viviam, aqui eles morriam e aqui mesmo eles ficavam. Jesus veio para fazer essa divisão. Onde vejo isso, irmão Aziel? Efésios. Abra aí sua Bíblia na carta de Paulo para a igreja que se encontrava em Éfeso, em Efésios capítulo 4. Do versículo 8 ao versículo 10, nós vamos ler Paulo dizendo, preste bem atenção nessa passagem que ele está falando de Jesus Cristo. Versículo 8 ele diz: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, o que é? Senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Ele está explicando que antes de Jesus subir, levando consigo cativo o cativeiro, que estava preso lá no Hades, ele antes desceu às mais profundas
os mais profundos locais da terra. Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu de todos os céus para cumprir todas as coisas. Paulo está dizendo que no momento em que Jesus estava ali sepultado, ele desceu ao mais profundo local da terra e pegou consigo o cativeiro, ou seja, aqueles salvos que estavam ali presos sem ter o direito de entrar no paraíso. Eles não estavam em sofrimento. Quem estava em sofrimento eram os ímpios que estavam do lado daquele rico ímpio que morreu. Os que estavam ali do lado de Lázaro, como você vê ali em Lucas 16, eles estavam em consolo, eles estavam em descanso. E aí Jesus foi lá e pegou esse povo salvo e levou consigo para o paraíso. Desde então, todos os salvos que morrem vão direto para o paraíso, que a gente vai já ver algumas passagens onde fala sobre o paraíso. E a partir de Jesus, continuando, todos os que morrem sem Cristo permanecem descendo para o Hades. Então, o Hades até hoje é um mundo dos mortos. A diferença é que hoje só vai para lá os perdidos. De Cristo para cá, os salvos, quando morrem, sobem direto para o paraíso. Veja outra passagem interessante sobre esse momento em que Jesus foi ao Hades. Primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, no capítulo 3, vamos acompanhar do versículo 18 ao versículo 20, que diz, 1 Pedro 3, 18 ao 20, que diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade a carne, mas vivificado pelo Espírito. Veja agora, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então esse versículo aqui, versículo 19 diz, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Antes de Jesus ressuscitar e subir ao paraíso, quando ele desceu lá nas profundezas da terra, ele foi lá no Hades pregar aos espíritos em prisão. Mas não confunda, aqui não está dizendo que ele foi pregar o evangelho. Ele não foi lá dar oportunidade de salvação para os que estavam perdidos. Não, ele foi proclamar a sua vitória na cruz. Ele foi mostrar para aquelas pessoas da época de Noé, que não acreditaram em Noé. Ele foi lá proclamar, dizer que era verdade, que ele era aquela arca, a arca representava ele, que aquela água representava o batismo. Então ele foi lá proclamar para aquelas pessoas, não pregar o evangelho para salvar, como algumas pessoas mal interpretam essa passagem. Então, depois de proclamar a sua vitória e mostrar para aquele povo, desde a época de Noé até Jesus Cristo, mostrar que tudo que estava sendo pregado era verdade e eles não acreditaram, Jesus provou para ele que tudo aquilo ali era verdade. Então ele pegou aquele santo e levou com ele para o paraíso. Onde podemos encontrar essa palavra paraíso? Primeiro você encontra lá em Lucas 23 e versículo 43, no momento que Jesus estava sendo crucificado, quando ele olhou ali para aquele malfeitor que se arrependeu e que se converteu, ele disse, hoje estarás comigo no paraíso. Outra passagem está lá em 2 Coríntios 12, os versículos 2 e 4, quando Paulo fala que foi arrebatado até o terceiro céu, e no versículo 4 ele chama de paraíso. Também em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 7, lá no finalzinho, na parte C, você vai encontrar essa expressão, paraíso de Deus. Então são aí 3 passagens importantes para você encontrar esse nome paraíso, que também é chamado de céu ou terceiro céu, como eu já expliquei aqui em um outro vídeo sobre o primeiro, o segundo e o terceiro céu. O terceiro céu é onde está o paraíso. Então a Bíblia diz que todos os santos que estão mortos,
eles haverão de ressuscitar, o seu corpo será transformado e eles se encontrarão com Cristo nos ares e reinarão com ele para sempre no paraíso. Onde eu encontro essa passagem, irmão Marcel? Tem duas passagens muito boas sobre essa ressurreição dos salvos que morreram em Cristo, a se encontrar com ele e entrar no paraíso. Está lá em 1 Coríntios 15 e 52. Também você pode ver em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, Paulo explicando muito bem sobre esse mistério do arrebatamento, em que todos os corpos que estão sepultados haverão de ressuscitar em um corpo glorioso, transformado para se encontrar com Deus. Os perdidos, eles também vão ressuscitar no final do milênio, não em um corpo glorioso, não em um corpo transformado, mas em um corpo ignominioso, como a Bíblia diz, ou um corpo vergonhoso, destruído da forma que ele morreu. Muitos morreram atropelados, afogados, queimados, e ele vai ressuscitar dessa forma, porque não haverá transformação para ele. E a alma vai se unir a esse corpo dos salvos para entrar no paraíso e dos perdidos para irem comparecer ante o trono branco a receber o seu julgamento para serem lançados no lago de fogo, que vamos já entrar nesse detalhe. Essa primeira parte, Hades e paraíso, que é onde estão os mortos hoje, seja salvo, Hades, ou seja, ou melhor, seja os perdidos no Hades, ou seja, os salvos no paraíso, é chamado de estado intermediário. Por que estado intermediário? Porque ainda não é o estado final. O estado final dos salvos é quando eles seu corpo ressuscitar, eles receberam um corpo glorioso para se encontrar com Cristo, participar ali do tribunal de Cristo, receber a sua recompensa pelo que foi feito aqui na terra, e aí sim ele vai entrar no estado final, que é onde ele, com o seu corpo glorioso, vai entrar na presença de Deus e reinar com ele eternamente. Antes, eles estão ainda num estado intermediário, eles ainda não estão na presença de Deus, eles estão no paraíso, sendo confortados, sendo consolados, aguardando a ressurreição para se encontrar com o Senhor, seu Deus. Os que estão no Hades, ainda nesse estado intermediário, estão aguardando a ressurreição para comparecer diante do trono branco no juízo final para receber a sua sentença, e aí sim eles serão lançados no inferno final, que é o inferno propriamente dito, que é o lago de fogo, que a gente vai já entrar nesse sentido. Então, hoje, os que estão mortos estão num estado intermediário. No estado final, é só depois da ressurreição, quando cada um receberá a sua recompensa, seja pelo bem ou seja pelo mal, e ter o seu destino final. Irmão, irmão Oziel, e o que é o estado final? O estado final, para os perdidos, será o lago de fogo. Para os salvos será o estado eterno. Irmão, o que é ou o que são lago de fogo e estado eterno? O lago de fogo é o inferno propriamente dito, o inferno final. Por que eu falo assim, inferno final, inferno propriamente dito? Porque o Hades, ele também é um inferno, mas ainda não é aquele inferno final do lago de fogo. Ele é um inferno, recebe esse nome de inferno, porque é um lugar de tormentos para os perdidos. Mas ainda não é o inferno propriamente dito, porque o inferno final é o lago de fogo. Nesse serão lançados o anticristo, o falso profeta, Satanás, a morte e o próprio inferno será lançado, como diz lá em Apocalipse. A morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Por que diz a morte e o inferno? A morte é o Hades, onde está a alma dessas pessoas. O inferno ali está representando a alma daquelas pessoas que serão lançadas no lago de fogo, que é o inferno final. Onde eu encontro, irmão Oziel, essa passagem sobre o lago de fogo, que é o inferno propriamente dito? Primeiramente, você pode acompanhar lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20 e versículo 15
quando João diz, inspirado pelo Espírito Santo, diz: e todo aquele que não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é o inferno propriamente dito, o inferno final. Também ainda no livro de Apocalipse, capítulo 21 e versículo 8, está escrito que todos os tímidos, os incrédulos, os idólatras, os mentirosos, os fornicários, os adúlteros, os ladrões, lá traz uma grande lista. E aí no final diz: todos estes serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Esse sim é o inferno propriamente dito, o inferno final. Como também podemos encontrar no livro de Mateus, nas palavras do Senhor Jesus Cristo, capítulo 10 e 28, Jesus dizendo: não temais os que podem matar o corpo, temai antes aquele que pode matar o corpo e lançar no inferno o corpo e a alma. Esse inferno aí, de Mateus 10 e 28, é o lago de fogo, é o inferno final, o inferno propriamente dito, como também pode ser encontrado no mesmo livro, Mateus capítulo 25 e 41, Jesus fazendo ali aquele julgamento, aquela sentença final, ele diz para os que estão à sua esquerda, aqueles incrédulos, ímpios, pecadores, ele dá a sua sentença final dizendo: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então esse fogo eterno, o lago de fogo, o lago que arde com enxofre e fogo, esse sim é o inferno final, e não o inferno intermediário, que é onde está hoje os ímpios, que é chamado de Hades. E estado eterno, irmão Osiel, o que é estado eterno? Primeiro, eu quero deixar bem claro para vocês, irmãos e amigos, que a Bíblia pouco ou quase não fala nada sobre esse céu, chamado de céu etéreo, que é o estado eterno. Como eu já falei, os santos salvos que morreram em Cristo, seja do Velho Testamento ou do Novo Testamento, hoje eles estão no paraíso. Ainda não é o céu final, assim como o Hades ainda não é o inferno final. Os salvos estão no paraíso. Quando eles ressuscitarem, Jesus ressuscitar a sua igreja, eles recebendo aquele corpo glorioso, que receber o seu galardão no tribunal de Cristo, participar das bodas do Cordeiro por 7 anos com Jesus Cristo, depois eles vão entrar no milênio, reinar com Cristo por 1000 anos, e no final do milênio é que vai vir o estado eterno, que é a eternidade, que é a presença mesmo real de Deus. Por enquanto ainda não estão na presença de Deus, mas no estado eterno é que eles estarão. A Bíblia quase não fala sobre esse local. Você pode ver muitas passagens da Bíblia falando sobre o paraíso ou sobre o milênio. Muitas passagens da Bíblia falam sobre o reino milenial, mas ali ainda não é o céu final, ainda não é o céu de Deus, ainda não é o estado eterno. Existem essas diferenças. Mas lá em Apocalipse 21, a Bíblia dá um vislumbre, ela lança luz um pouco sobre esse local, quando está falando ali sobre o novo céu e uma nova terra, quando João diz, Apocalipse 21 e 1, ele diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então ali já é uma ideia do que será, caminhão passando aqui, do que será o céu final, o estado eterno. Também ainda em Apocalipse, no capítulo 22, abra sua Bíblia, eu vou acompanhar aqui, no capítulo 22, tem uma passagem magnífica, linda, esplêndida, sobre o estado eterno. É apenas uma ideia, uma sombra, um vislumbre que João viu deste local, quando diz, Apocalipse 22, a partir do versículo 3 até o 5, que diz: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus,
e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estarão o seu nome. Ali não haverá mais noite, e não há necessidade de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Que maravilha, não é, meus irmãos? Esse sim é o estado eterno, onde os salvos que estão no paraíso estão aguardando o tribunal de Cristo para cear com ele, receber sua recompensa e depois do milênio eles entrarem nesse estado eterno para sempre, onde não haverá tudo de ruim que você está passando aqui na terra, lá não existirá. A Bíblia fala, irmãos, sobre essa questão do estado eterno, dá uma ideia assim que Deus não deixou claro, porque ele deixou guardado para ele a ser revelado a seus servos apenas quando chegar esse momento. Você vê lá em Deuteronômio, capítulo 29 e 29, que a Bíblia diz: as coisas encobertas são para o Senhor Deus, e as reveladas é que são para nós. Então, as coisas encobertas são para Deus, ele ainda não revelou para nós. Como também está escrito lá em Romanos 8 e 18, ali na parte B, no finalzinho ele diz: a glória que em nós há de ser revelada. Veja, a glória que em nós ainda há de ser futuramente revelada. São essas coisas do estado final, do estado eterno, que conheceremos e saberemos apenas quando chegarmos lá. Outra passagem, apesar de que está falando do Evangelho, mas ela explica melhor essa questão sobre o estado eterno, é lá em Romanos, capítulo 2 e versículo 9, quando Paulo diz: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que ainda nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Ou seja, o estado eterno ainda não chegou nem na nossa imaginação. Nós nem conseguimos ver e nem ouvir, nem muito menos imaginar. São as coisas que Deus tem preparadas para aqueles que o amam. Amém, meu querido? Então, recapitulando, o Hades é o local onde estão os ímpios aguardando o trono branco para receber sua sentença e serem lançados no inferno final. Antes de Cristo, todos iam para lá. Havia apenas uma diferença entre os justos e o injusto. De Cristo para cá, apenas os injustos, ímpios, pecadores, incrédulos vão para lá. Porque na sua morte, Jesus desceu até lá e levou consigo os salvos para o paraíso. O paraíso é o local onde hoje estão os santos, salvos, na presença ali de Jesus Cristo, sendo consolado, aguardando a ressurreição para participar do tribunal de Cristo, receberem seu galardão, reinarem com Cristo por 1000 anos, para depois disso entrarem no céu propriamente dito, que é a presença de Deus. E o que é o lago de fogo? O lago de fogo é o inferno final, onde ainda será lançada. Não existe ninguém lá no lago de fogo, nem o diabo está lá, nem os demônios, ninguém está lá ainda. Ele ainda não foi inaugurado. Ele ainda será lançado, Satanás e todos os ímpios que o acompanham, depois do trono branco, que é o julgamento final. E o estado eterno é o céu etéreo, o céu propriamente dito, onde está o trono de Deus, onde todos reinarão para sempre com ele. Então, irmãos, é como diz lá em Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, ou seja, se ele vai para o Hades ou se ele vai para o paraíso aguardar a sua sentença. Para terminar, eu encerro com um dos versículos mais magníficos que nos dá a esperança do estado eterno, quando diz lá em Apocalipse 21, e versículo 4, que diz: e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e ali não haverá mais morte, não haverá mais pranto, e nem dor, e nenhuma agonia de todo o sofrimento que você passa aqui na terra. Amém? Consolai-vos com essa palavra. Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo. Se inscreva no meu canal, me ajude,
compartilhe com esse vídeo. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus me permitir. Amém? Glória a Deus.